Em nome de Yeshua, tudo bem com todos? Espero que esteja tudo bem com você, amém? Na presença do nosso Pai querido, Deus Todo-Poderoso, aquele que cuida de nossas vidas, né? E zela por nossas almas, né? Eu espero que esteja tudo bem com você e sua família, amém? Pai, fala conosco nessa noite, uma vez mais, nos ensina, nos exorta, nos corrija. Seja com teu povo, Yahuwah, Mishen Yeshua HaMashiach. Seja conosco. Em nome de Yeshua. Amém. Bom, o motivo da live de hoje é um questionamento que não só uma pessoa estava a falar comigo, como um questionamento próprio nosso, quando saímos da religião para conhecer o Deus da Bíblia. Eu posso falar sobre isso porque o processo que eu passei, eu me converti, acho que eu me convenci com 12 anos e passei pela religião, passei em 98 na quadrangular e conheço, né, as igrejas assim que eu passei, né, até levei a palavra, enfim. Então, mais o lugar que eu mais pertenci foi a Assembleia de Deus, também. E questionamentos existem, e a pergunta que se fazem é: por que homens que foram cheios de Deus viveram no engano? Porque nós que conhecemos a igreja lá atrás, a gente viu pessoas do Eterno. Nós conhecemos pessoas do Eterno. Só que o questionamento é que quando as pessoas começam a estudar, começam a ver que a religião tem erros, né? E isso aconteceu, inclusive, eu não posso falar que todos os fariseus não eram bons. O próprio Nicodemos, José de Arimateia. Mas o modelo religioso farisaico tinha falhas, e uma das falhas que eu posso aqui narrar, ali em Mateus 15, que Yeshua fala assim, Mateus 15, também Mateus 23. Por exemplo, é aqui, o capítulo 23 de Mateus. Vocês, com um mosquito, engolem um camelo, né? Significa que vocês estão, tratando pecados pequenos e deixando maiores que causam mais dano passar, né? Uma falha. Um outro problema dos fariseus, Yeshua fala: em vão me adoram, seguindo preceitos de homens. Com um lábio me adora, mas o coração está longe de mim, como? Seguindo preceitos de homens. Ao ponto que Yeshua fala em Mateus 23, verso 15, que a conversão deles deixavam pessoas 2 vezes, depois de convertir, 2 vezes mais condenados ao Guerrinom. Isso é uma acusação muito séria e é uma exortação muito séria. Então, havia coisas boas na religião. Da onde surge a sinagoga? Eu não posso falar que a sinagoga é algo prejudicial na época, porque era onde tinha uma Bíblia. Tanto que teve um centurião, que provavelmente era o Cornélios, que estava com o seu servo doente, e os anciões disseram para Yeshua: ele merece que tu vá lá e faça um milagre. Ele construiu a nossa sinagoga. Então,
era onde se reuniam todos os Shabat para poder ali falar da Torá. Ainda que seja da forma mecânica deles, da época, era um lugar que tinha a palavra. Então, eu não posso falar que isso não é algo bom. A sinagoga em si não traz benefícios. O problema é como que a liderança estava lidando com o culto a Deus. O problema todo não é os templos. A sinagoga é um templo, é Beit Knesset, casa da reunião. O templo de Deus é chamado de Beit Yahu. Então, a sinagoga também é chamado de casa, mas casa de reunião. O templo de Jerusalém é chamado de casa de Deus. É distinto as coisas, bem coisas diferentes. Apesar dos dois, o sentido de casa é o mesmo, né? Beit. Beit Yahu, casa de Yahu, Beit Knesset, casa de reunião, que vai para o grego como sinagoga. Tá? Sinagoga, em grego, está traduzindo a ideia de Beit Knesset, a casa da reunião. Então, o templo não é o problema. O problema é como que eles estão fazendo o culto. Observa que no livro de Jeremias, capítulo 7, tem o templo, e o templo foi autorizado por Deus. Deus deu as medidas, foi tudo certinho ali. Qual o problema do templo? É quando o culto perdeu a verdade. Quando o culto não era mais sincero. Quando a apostasia entrou e o culto continuou. Entende? Então é igual aquela pessoa que é desviada do caminho, mas quer servir a Deus de qualquer maneira. Então, qual é o problema? O problema é as pessoas que não querem servir a Deus integralmente, tá? Querem fazer coisas mal feitas para Deus. Então, o questionamento que foi me falado hoje é por que as pessoas da Assembleia, de outras igrejas, ainda não descobriram que domingo é um dia pagão, por exemplo. Por que eles estão no engano se são pessoas que eram cheias de Deus, ou que são? E aí eu posso dar já uma resposta. Eu peguei aqui 5 textos para a gente conversar sobre esse questionamento que eu também já fiz quando comecei a conhecer o caminho. Quando eu conheci o caminho, e na verdade quando Deus falou que ia mudar a minha história, eu estava dentro de uma Assembleia de Deus e no final de 2008 e o Senhor falou para mim que estaria mudando a minha história no final de 2008. Eu fui numa igreja, numa Assembleia de Deus, lá o pastor viu uma página branca diante de mim. Quando eu fui numa outra igreja aqui, aí eu já estava aqui, ele disse a mesma coisa, mas acrescentou algo. Eu vejo uma página branca diante de você e Deus reescrevendo a sua história. E meu processo, eu continuei nessa igreja por um tempo, assim, mas eu acho que não deu um ano depois, eu fui para a Assembleia de Deus de Olaria, tá? Mas foi a Assembleia de Deus de novo. Dentro da Assembleia de Deus de Olaria, ainda na primeira Assembleia de Deus que eu estava, Deus falou coisas para mim através de alguns homens. Um dos homens disse assim: eu vejo muitos livros diante de você, estude-os, feche as brechas. Me deu orientações. Quando eu fui para outra igreja, Deus usou muito mais a Rosângela. E eu não lembro de outra pessoa que Deus usou nesta outra igreja. E uma das coisas que Deus falou, eu lembro, estude as cartas de Paulo, eu te mostrarei coisas profundas. Me disse para jejuar, foi quando eu jejuei quase 72 horas. E foi o processo inicial, foi eu estudar Atos e as cartas de Paulo. E fiz o jejum, e ali o Eterno foi me mostrando. Aí fui conhecer a Torá, porque antes era livros da Bíblia, não tinha um entendimento. E aí o Eterno foi abrindo meu entendimento. Então isso significa que eu não conhecia plenamente as coisas de Deus. Entende?
Porque se eu conhecesse, não haveria necessidade do Eterno falar para mim, vá, estude as cartas de Paulo, estude Atos. Aí o Eterno mandou fazer a obra dele, levar a palavra, orar por pessoas. Então, eu vejo que eu estava na ignorância. Eu praticava coisas, comia porco, por exemplo, que eu achava que podia. Então, eu, Felipe Cunha, em um momento da minha vida, eu estive na ignorância. Aí eu fui estudando, o Eterno foi mostrando, parei de comer porco e fui fazer o meu processo. E foi um processo com Deus na minha vida. E aí que entrou a questão. Quando eu comecei a ver que tinha muita coisa errada, foi aí que as escamas caíram. Lembra que Paulo estava perseguindo a comunidade até o momento que Yeshua aparece para ele? Paulo achava que estava fazendo o que era certo. Mas ele viu que estava fazendo o que era errado, mas ele só viu que estava fazendo o que era errado quando o Mashiach aparece para ele, as escamas caem. Então, na minha vida foi a mesma coisa. Então, eu não sabia que era errado dia da irmã, dia dos namorados, Natal. Eu comecei do zero. E ao estudar, e Deus foi me orientando, eu vi que eu estava cometendo erros. E a pergunta que eu também me fazia é, por que Deus não mostra às outras pessoas o que Ele me mostrou? E uma pergunta paradoxa, né? Mas é uma pergunta que eu faço o seguinte, e se Deus está esse tempo todo estendendo a mão e as pessoas não querem? Entendeu ou não? Se Deus estendeu a mão para mim, por que Ele não estendeu a mão para o outro? Ou Ele estendeu a mão e a pessoa não quis? Aí tem uma resposta lá em Tessalonicenses, capítulo 2, que Paulo vai falar, 2 Tessalonicenses, que rejeitaram a verdade. Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Tá? Agora, eu também não estou como juiz para dizer que as pessoas estão lá, estão erradas. Não vão ser salvas. Eu não sou juiz de pessoas. O que eu posso aqui falar categoricamente, que o que eu estou fazendo é o que está nas Escrituras. E o que eu vou ler aqui é Bíblia. E vamos analisar aqui os textos que eu vou ler e vamos tirar as nossas conclusões, porque esses questionamentos vão estar em todos os lugares. Ô, irmão Felipe, por que essas pessoas estão lá? Bom, vamos ler aqui. Por que a gente sabe o caminho e eles não sabem? Ou eles sabem, entre aspas, eles têm um pouco de conhecimento, mas não tem tudo. Então, a pessoa pode ser gente fina, gente boa. Mas se a pessoa estiver praticando idolatria, será que isso pode acontecer? Vamos deixar a Bíblia responder. Primeiro questionamento e a resposta aqui que eu quero trazer aqui está no segundo livro de Reis, capítulo 22, verso 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o Sefer Torá, livro da lei, na Beit Yarro, na casa de Yarro. Ilquias entregou o Sefer, o livro, a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, né? Aos seus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos do que dirigiam a obra e a seu cargo a casa de Yarro. Relatou mais do escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã leu o livro diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do Sefer Torá, livro da lei, rasgou as suas vestes. Depois o texto continua: ordenou o rei Ilquias, sacerdote, Aicão, filho de Safã, Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultar Yarro por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor de Yarro que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazer segundo tudo que de nós está escrito. Veja que aqui já tem uma resposta para o questionamento da nossa irmã que me mandou a mensagem hoje.
Eu fazendo essa live exclusivamente aí para tentar te ajudar, irmão. Veja no verso 13. E de consultar a Yahweh por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro, que se achou, porque grande é o furor de Yahweh, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro. Observe o detalhe. Não deram ouvidos às palavras deste livro. O povo evangélico tem Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eles já leram. Aonde que está na Bíblia que pode comer porco? Não tá. Por que que comem? Por uma suposta interpretação errônea lá do livro de Atos 10, que Pedro tem a ver com os gentios ali, a falta de uma exegese, falta de ler Bíblia, falta de ler o texto e o contexto. Lá não fala de porco. Lá fala dos gentios. Tá? Então, nenhum lugar na Bíblia diz que você pode comer carne impura. Não. Aí as pessoas leram errado e passam isso pra frente. E aí uma mentira passa a se tornar, entre aspas, uma verdade na mente dos ignorantes. Então existem pessoas desobedecendo a Deus porque acham que a Bíblia permite. Só que se ele fosse lá ler, ele veria que não, a Bíblia não permite comer porco. Então a culpa é de Deus? Não, a culpa é das pessoas que não estão lendo a palavra. Porque a Bíblia está onde? Naquele grande dia, o que Deus vai falar? Você leu na Bíblia? Você estudou ela? Tá? Primeira coisa que eu quero falar. Tem pessoas que não querem dar ouvido à palavra de Deus. E aqui fica muito claro por esse texto que o povo de Judá estava na ignorância. Porque o povo anterior negligenciou a verdade. Observou? Depois você medita lá, 2 Reis 22, do 8 em diante. Um outro texto que eu quero ler, que vai falar da falta do conhecimento, e essa falta de conhecimento aqui, ela estava gerando destruição. Tá? Oséias 4:6. Meu povo está sendo destruído ou arruinado porque lhe falta o conhecimento da arte. E aí vai explicar. Então, veja só. Meu povo está perecendo, ele está sendo destruído. Qual é o motivo da destruição? Falta de conhecimento. A pergunta é, o povo perece sem o conhecimento. Mas tem um responsável aqui. O texto coloca, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. O que o povo tem a ver com o sacerdote? O sacerdote era o educador, era o ensinador. Se ele rejeita o conhecimento, o que o povo vai aprender? Eles são responsáveis por o povo estar na ignorância, porque eles não estão pregando mais a palavra, as instruções. Tá? Então observe que nós estamos falando do povo de Deus perecendo, porque tem negligentes no meio do povo. Quem são os negligentes? Os ensinadores. Então, quem prega a palavra, ele tem uma grande responsabilidade, muito mais naquele grande dia, porque ele pode levar pessoas ao conhecimento da verdade ou levar as pessoas à ruína. Então, observa que 2 Reis 22:10 está dizendo que o livro da lei foi achado, o livro da lei perdido dentro do templo. Isso é um absurdo. Mas isso estava acontecendo. E um outro detalhe, o povo está perecendo porque falta de conhecimento, tendo sacerdote. Veja que os sacerdotes estão negligenciando o chamado. Ele tem a obrigação de ensinar ao povo os princípios, mas não estavam seguindo. E não estavam ensinando. Então, esses dois versículos são importantes. Agora vamos a Mateus 7:21, que é um texto que eu falo quase em todas as mensagens. É um texto do nosso mestre, Yeshua. E é um texto divisor de águas. Né?
Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Primeira coisa, Yeshua está falando, não adianta você falar que eu sou Senhor, Adon ali, a palavra Adon, Kurios em grego, Adon no hebraico, é chefe, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, reconhecendo quem ele é. Então veja que o texto diz que a pessoa está reconhecendo quem ele é. Mas só que tem um problema. Não basta reconhecê-lo como ele é e não faz a vontade do Pai que está nos céus. Isso está no texto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz. Então a palavra é fazer, tá? Poiel quer dizer fazer, tá? Então, se a pessoa diz, eu creio em Yeshua, mas não está vivendo o que o Eterno fala, o que Yeshua fala? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então esse texto aqui deixa muito claro que não adianta você frequentar a igreja, você dizer que é cristão, se as suas obras não condiz com o que a Bíblia está falando. Então o julgamento será feito pelas ações. Apocalipse, capítulo 21. Os livros serão abertos e as pessoas serão julgadas por tudo que praticaram. Isso está lá. E se a pessoa não tem um nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Quando você vai no verso 22, que é uma resposta, irmã, para você, olha o que diz aqui. Muitos naquele dia hão de me dizer, e aqui, isso aqui dói na espinha. Muitos naquele dia hão de me dizer, Adon, Adon. Porventura não temos profetizado, pregado, anunciado em teu nome? Em teu nome não expulsamos Shedim, demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, eles falaram de Cristo, em nome de Cristo, fizeram milagres em nome de Cristo, expulsaram demônios de pessoas. Aí, olha que é a resposta do nosso mestre. Então lhes direi explicitamente, claramente, nunca conheci vocês, nunca vos conheci. E ele vai dizer, por que eu não conheço vocês? Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade ali, vou mostrar para vocês conferirem aqui comigo, junto aqui, tá ok? Olha só. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci vós que praticais a palavra aqui, ó. Ergazomai, trabalhar, fazer, tá? Aqui, ó, a palavra iniquidade no português, em grego tá aqui. Anomia, condição daquele que não cumpre a lei. Então aqui, ó, uma outra versão. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartado de mim, vós que praticais a transgressão à Torá. Corretíssimo. Tá bom? Então, o que tá acontecendo? O que aconteceu ali? Eles falavam de Cristo, pregavam o nome de Cristo, mas viviam transgredindo as leis de Deus. O que o Eterno está dizendo? Através de seu Filho. Não vai ser salvo quem faz culto, quem faz a obra de Jesus, se ele não for a obra. Entende que o problema é as pessoas fazem a obra, mas não são a obra? Vai ter muita gente que profetizou, que falou de Cristo, mas que não vai ser salvo porque sua vida não está de acordo com o parâmetro designado por Deus. Então, o questionamento é o seguinte, por que essas pessoas não são alertadas? A Bíblia está na nossa mão. Eu conheci a Techuvá com o quê? Com a Bíblia. Eu li Atos num dia, eu achei erros de tradução. Eu li a Bíblia e fui aí que despertou a tradução é falha. E aí eu fui pesquisar, me aprofundar e encontrar as palavras por detrás do texto. Teve um dia que eu usava a Bíblia que vovó me deu, uma Bíblia comum, e eu comecei a orar dentro da sala, dizendo, Senhor, eu preciso saber o que está por detrás do texto. Eu preciso de uma ferramenta que me mostre o que está ali, porque não dá para confiar na tradução. Irmãos, eu vi uma chave voando, eu peguei ela no ar. Uns tempos depois eu fui numa livraria, comprei uma Bíblia, quando cheguei em casa, era a Bíblia chave, tinha lá o hebraico Strong e as palavras são sublinhadas, quem tem conhece. E ali eu comecei ali a buscar, depois eu consegui a Teord, Deus me deu essa Teord, as portas foram se abrindo, e hoje eu faço as pesquisas e descubro muita coisa. Então o Eterno disse para mim, compare os textos. Então hoje eu faço uma exegese sozinho, nunca entrei em sala de teologia.
Eu faço as coisas porque Deus foi me mostrando. Mas eu sempre amei a verdade. Eu quero ouvir ela, quero conhecer ela e vou praticá-la. Porque eu sempre falo nos nossos grupos, não adianta eu fazer a obra e não ser a obra. É o que eu mais tenho falado. Porque se nós não formos a obra de Deus, nós vamos perecer. É o que eu tenho falado todos os dias. Eu lamento que agora o conhecimento chegou para alguns de nós. E muita gente que a gente ama fez coisa errada. Só Deus pode julgá-los. Ali o Apocalipse 20 diz que os livros serão abertos. O julgamento de Deus vai ser justo. Então, pessoas que eram cheias de Deus que estiveram errado, é só Deus que sabe o que vai ser. Vão ser julgadas. Enfim, o que eu não posso é eu errar porque os outros erraram. Para mim aqui é um caminho novo. Eu não posso mais comer porco porque meu parente comia ou come. Eu não tenho coragem hoje de comer um bacon ou um toicinho. Não. Ah, mas eles comiam e eram usados por Deus. Eu acabei de ler aqui, pode ser usado por Deus, mas está pecando. Então o que condiciona você entrar no mundo vindouro não é a obra que você faz, é a obra que você é. Você pode pregar para uma multidão e ser condenado. O Shaul fala isso. Eu esmurro a carne para não correr em vão. Falando aos outros ser achado devendo. Então isso significa o quê? Eu também preciso viver a palavra que eu estou pregando. Eu não vou ser salvo porque eu prego. Eu vou ser salvo porque eu estou de acordo com o que Deus determinou. Ou você acha que eu me sinto vaidoso porque prego a palavra? Não tem isso aqui não, irmãos. Não. A palavra que eu prego não é para vocês, é para nós. Tá? Um outro texto que vai elucidar isso, Apocalipse 18:4, sai dela, meu povo, para não serem cúmplices dos seus pecados e para não participares dos seus flagelos, porque o dia dela chegou, Deus vai trazer a sua ira, mas ele fala para o povo dele que está lá, sai daí. Então o Eterno está usando pessoas para dizer, sai da Babilônia, sai de igrejas que têm envolvimentos com ocultismo, igrejas envolvidas com coisas que não estão de acordo com a palavra. Por exemplo, eu não sou a favor da política na igreja. Não. São coisas distintas. Então, o que é a Babilônia? A confusão. A confusão do comércio hoje em dia. Tem gente que não prega. Eu estava vendo aí um comentário aí na internet de alguém que estava exigindo um cantor, uma dupla, exigindo isso, exigindo aquilo. Eu só vou se a comida, o cardápio foi esse, se eu ganhar tanto, se for para um hotel. Você acha que esse povo teme a Deus? Será que esse povo serve a Deus? Não, serve a si próprio. Mas tá cheio de gente querendo ouvir esses caras. Por que ninguém me chama para pregar? Será que o problema é de Deus? Não, o problema não é Deus. Não, claro que não. Baruch Hashem por ele. Nosso Deus é perfeito. Qual é o problema? A Bíblia? Será que a Bíblia é o problema das pessoas? Ou é o problema das pessoas é que elas não querem ouvir? Me põe para pregar dentro de uma igreja dessa para ver se eles vão bater palma. Então será que o povo é ignorante ou o povo não quer? Por que Estevão está dentro do cenário pregando e eu não vejo ninguém se arrepender? Eu vejo... Viu? Nossa conexão caiu aí, ó. Por que caiu? Por que, Google? Eu estou pregando a palavra. Não pode falar certas coisas, mas vamos lá. Então... Vocês observam o que fizeram com o Estevão? Eu vou ter que falar o contrário aqui, porque senão a live cai, né? Eles amaram o Estevão, né? Fizeram carícias, né, no Estevão, né? Abraçaram o Estevão. Né? Isso pode falar, né? Apocalipse 18:4 diz, sai dela, meu povo, para você não ser cúmplice, não. Também receber o pagamento das suas ações. Então ali está muito claro, Apocalipse 18:4. E um outro detalhe que eu trago para vocês está no livro de 2 Crônicas,
capítulo 7, verso 14. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, ou se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto diz aqui que o povo de Deus peca, se desvia. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Se meu povo que se chama pelo meu nome, que está desviado, que está afastado, ele se arrepender, ele se humilha, ele para de fazer o que está errado, ele ora, aí Deus ouve ele. Isso significa que o povo de Deus pode se desviar. Só que aqui que está, o povo de Deus que se desviar tem que se converter. Eu estava no engano. Então, o que acontece? Qual é a nossa missão? Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Parábola do semeador, nem todas as terras darão frutos. O que eu posso responder para você, minha irmã, e para todos que estão me ouvindo, é que nós questionamos as mesmas coisas. Sabe o que eu percebo? Deus me deu chance, mas teve pessoas que também eram da igreja, que vieram estudar com a gente, que Deus também deu chance, mas que voltaram atrás. Isso significa que elas também tiveram a chance que eu tive, ou que eu estou tendo. Será que é elas que não tiveram chance, ou elas não querem? A resposta é: tem muitas pessoas que ouvem o que eu falo e não querem ouvir. Então Deus deu chance a elas. Muito mais das pessoas que me ouvem, ou já me ouviram, que me chamam de louco por eu seguir a Bíblia. Eles não me chamam de louco porque eu estou fazendo religião. É só porque eu ensino a palavra eu sou chamado de louco. Eu deixo a barba crescer, as pessoas me olham atravessado. Eu sou o problema? O que acontece, irmãos? O que eu percebo é que o Eterno está dando chance, mas muitos não querem. A parábola do semeador vai explicar que muitos, de 4 tipos de a semente caiu em 4 tipos de lugares. E um que deu fruto. De 4, 1. De 4 que a semente cai, 1 dá fruto. Significa que a semente está sendo semeada, mas aonde ela está dando fruto? O problema não é a semente, o problema é a terra. Se você está me ouvindo, quando começou a me ouvir, se maravilhou e quer isso, porque você não está seguindo aqui religião, está seguindo os ensinos da Bíblia. Você quer viver isso, eu quero largar porco, porque porco não faz falta, irmão. Tem tanta carne boa para você comer. Então não existe o porquê ficar preso a uma coisa desnecessária e, além do mais, pecado. Então largar porco não é uma coisa difícil. Então, quando você recebe o evangelho e começa a vivê-lo, Deus vai dando mais conhecimento. Qual é o problema? As pessoas não deram nem o primeiro passo e resistem quando são chamadas a ouvir. Então Deus está dando chance. A visão que eu tenho, que se eu tiver chance, a Rosângela teve chance, e eu estou passando isso para pessoas, e muita gente que me ouviu voltou atrás, a culpa não é de Deus, a culpa não é do pregador, a culpa não é da Bíblia, a culpa é de alguns que ouvem e não têm prazer na palavra que ouve. É a palavra de Deus. Por que tem pessoas perto da gente que não conseguem fazer o que a gente está fazendo? Parábola do semeador. Então o povo de Deus pode estar em ignorância? Com certeza. Pode estar
perecendo por falta de conhecimento? Sem dúvida. Não há dúvida disso. O que eu desejo para todos é que você chegue ao pleno conhecimento da verdade e possam desenvolver até chuvar em suas vidas. E todos esses questionamentos eu consigo enxergá-los quando eu vejo pessoas que ouvem o que eu falo e não amam o que eu digo. Eu percebo que essas pessoas têm a oportunidade, mas rejeita. Você que está aqui não está rejeitando, mas muita gente que você apresenta essa palavra rejeita. Então, observe só, eu estou aqui 14 anos trazendo um conhecimento. Eu falo contra futebol há anos, eu falo contra idolatria há anos, eu falo contra o pecado há anos. Então, olha aí o canal. Então Deus está falando aqui, foi aqui 14 anos. Cadê a multidão para ouvir? Eu tenho 17 mil inscritos nesse canal aqui. Eu faço oração todos os dias no Telegram. Às vezes dá 50 pessoas por dia, lá 60. Eu acho um número considerável à noite, 11 horas. Sem partir depois das 11. A gente está ali reunido, falando da palavra. Eu falo da palavra, eu oro. Estou aqui. Mas eu não tenho uma multidão à minha volta. Porque eu vejo que muitas pessoas querem o conhecimento. O importante não é ter o conhecimento. O importante é ter a palavra de Deus e ser a obra de Deus. Irmãos, eu tenho comigo um temor que não adianta eu pregar a obra e não ser a obra. Eu tenho consciência clara disso. Eu não tenho dúvida que eu não vou ser salvo porque prego. Não. Mas pelo que eu faço. Pregar é uma missão, um chamado de Deus. Mas eu não vou ser salvo porque prego, mas porque eu vivo o que prego. Por isso nossa tarefa é vencer. Foi o que Yeshua falou. E Yeshua falou que o caminho é tão estreito que poucos vão ter força. Palavras do Cristo. Eu venho falando todos os dias que o caminho é difícil. Nós temos sofrido muito por todas as lutas. Uma luta que resolve, a outra aparece aqui, mas a gente tem prevalecido aqui. O Eterno tem sido gracioso para com a gente, tem nos ajudado, e eu sou muito grato a Ele por tudo. Mas eu tenho a inteira convicção e certeza de que eu tenho que ser uma pessoa melhor a cada dia. Ser mais santo? Sim. Ser mais justo? É evidente. Eu não posso achar que é normal viver em pecado. Lamento, essa é a visão bíblica. Eu não posso achar que eu sou salvo só porque eu creio intelectualmente. Não há garantias nenhuma. Não, porque a Bíblia diz que é quem faz, não é quem acredita. E o acreditar na Bíblia é se firmar em Deus. A palavra emuná, emun, é uma pessoa que está firme naquela causa. Ele não se desvia por nada. Nenhum vento faz ele sair da conduta. Isso é fé, tá? Pistes em grego, emuná. Em hebraico, vai narrar isso. Tem dia que eu tô aqui para levar uma palavra sem nenhum pingo de vontade. Não. Desânimo, às vezes uma tristeza, às vezes um mal-estar. É difícil. Sinceramente, eu venho aqui por minha missão, pelo meu compromisso que eu tenho no Eterno, e Deus sabe que eu estou falando a verdade. Hoje, por exemplo, aproveitei o questionamento da irmã para fazer essa live, porque é o questionamento de outros, sem um pingo de vontade. Mas eu não faço o que eu quero, eu faço o que tem que ser feito. Eu não obedeço aos estímulos do meu corpo. Porque o meu corpo queria agora descansar, parar. Mas eu, na minha convicção, eu não posso
fraquejar, nem parar, nem retroceder. Eu não posso ouvir a natureza humana que quer me desestimular em pregar, em fazer o chamado de Deus. Então, mesmo sofrendo, foi essa palavra que eu dei a Deus, que eu estaria aqui fazendo o que Ele manda, independente da circunstância, sofrendo com dor ou qualquer outro tipo de dificuldade, e se eu estiver respirando e falando, eu vou estar. Deus sabe que eu estou falando a verdade. Eu não posso dar ouvido à carne. Nossos pensamentos são bombardeados, o coração ele tem estímulos, e nós não podemos ouvir o coração dizendo, dá um tempo, para, porque justamente o que o diabo quer, que você não continue. Então eu não tenho que fazer o que eu gosto, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. E o problema das pessoas é que elas querem andar com Deus colocando limites impostos por elas. Elas não querem se entregar a Deus como Deus manda, amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que muitos vão ouvir, vão conhecer e não vão ser salvos, porque não se entregam, não lutam, não vivem o chamado que Deus manda. Então tem pessoas que não estão tamim, completos. E é preciso se entregar para valer, sem olhar para trás, não se importando com consequências. Ananias, Misael e Azarias, eles não mediram consequências quando disseram não a Nabucodonosor. Nosso dever é obedecer ao Eterno. E, irmã, se as pessoas não entenderam, não ouviram e não foram despertados, a culpa não é tua. Mas você foi despertada e tem um porquê. Deus te escolheu para te mostrar esse caminho e você e tua casa seguiu o Senhor. Se as pessoas que estão à tua volta não querem, não fique para trás por causa dessas pessoas. Tem uma música que a gente canta, caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, não me impeça aí. Caminhando eu vou para Canaã. O que eu posso falar para você? Faça a tua parte, ore para aquelas pessoas, para que Deus desperte essas pessoas, porque a salvação vem do Eterno. Você foi despertado, vocês que estão aqui foram despertados, só que aqui que está o porém. Nós não somos mais ignorantes. Então, seremos julgados com justiça. Nosso pecado a partir de hoje não é mais involuntário. Pense nisso. Um grande abraço para todos vocês. Saúde para todos. Enfim, nosso Pai nos dê força para chegarmos ao final desse caminho difícil. Não é fácil caminhar no caminho, mas estamos aqui. Shalom.